Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, meus irmãos? Tudo bem? Que Deus abençoe vocês. Quintou, né? Quintou. Hoje o programa está ao vivo, está gravado. Eu estou com um compromisso nesse horário também. Mas aqui estamos, né? Deixa eu te perguntar. Você estaria disposto a sair do centro da sua história? Né? Será que dá para fazer isso? É o que a gente vai encerrar essa semana falando. Mas antes, deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal e principalmente para a nossa membresia, né? E você que chegou aqui é nosso convidado para permanecer conosco. Estamos aqui de terça a quinta, às 18 horas e 2 minutos no horário aqui de Montreal, no Canadá, e 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, né? Então a gente está aqui para falar mais da mesma escritura, mais do mesmo Cristo, mais das mesmas doutrinas. A única coisa que a gente busca aqui é novidade de vida. Esse tema tem muito a ver com isso. Então, a gente está aqui às 18 horas e 2 minutos para se lembrar das palavras do salmista no Salmo 18, versículo 2, que nos ensina que o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Normalmente, quando a gente está ao vivo, você participa do chat, a gente consegue mandar um oizinho, quem chega no começo do programa. Hoje vai ficar um abraço no final do programa, se você assim conseguir chegar lá, né? Se tiver carente de abraço, você pode ir para o final, mas o programa de hoje tem a ver com isso também. Então, nesse exato momento, 22 graus aqui em Montreal, e vamos trabalhar, vamos trabalhar. Bom, hoje a gente vai encerrar a nossa série, e é claro que eu não quero só apresentar os problemas, né, que foi o que eu fiz até agora, de viver numa ego trip. Isso seria uma crueldade. Na verdade, assim, digredindo um pouquinho, qualquer programa desse de internet que eu vejo que só apresenta os problemas, só fala da crise, não apresenta nenhum tipo de proposta, eu sempre me parece um pouco cruel, né? Mas, fechando essa digressão, parece que o nosso querido Timothy Keller, né, em quem estamos nos baseando para fazer todos os comentários dessa semana, através do seu livro Ego Transformado, parece que ele pensa de maneira parecida. Então ele termina seu último capítulo apresentando algumas propostas, assim, de maneira não didática demais, mas ensinando a gente alguns valores ali que a gente pode aplicar na nossa própria vida para que sejamos, à semelhança do apóstolo Paulo, bons imitadores de Cristo, né? Então, para que nós possamos curar essa doença que se chama ego inflamado, né? A gente aqui também chamou de ego trip. Então, para ter certeza que nós estamos tomando o remédio certo, né? Porque às vezes a gente toma o remédio errado, né? Ou toma o remédio certo para a doença errada. Vamos lembrar de que doença estamos falando aqui. Então, até aqui, a gente definiu que o problema da sociedade não é um problema nem de autoestima alta, nem de autoestima baixa, né? Conforme alguns teóricos vão apresentar. Você não cura essa doença levantando a autoestima de alguém ou baixando a autoestima de alguém. O problema é muito mais profundo e foi ocasionado pelo pecado, né, como já salientamos aqui. O pecado afetou o nosso ego negativamente e alterou a nossa identidade. Então, o nosso autor destacou 4 características desse mal provocado pelo pecado em nossa personalidade, né? Então, por conta do pecado, como destacamos ontem com mais detalhes, o, o nosso ego se tornou vazio, né? Então, você pode usar como analogia, né? Aquela bexiga cheia, bexiga de ar, né? Cheia de ar, tentando, com qualquer coisa menor do que o espaço ali cheio de ar, do que o espaço interno, preenchê-la, né? Então nós temos um vazio que só pode ser preenchido por Deus, né? Não temos um vazio do tamanho de Deus, nós temos um vazio muito menor do que Deus, mas só Deus consegue preencher esse nosso vazio. Então o problema é que a nossa tentativa de preencher esse vazio faz com que nós comecemos a nos comparar com outras pessoas, né? O tempo todo, e a gente fica especialista na comparação e na autoglorificação, na vanglória, né? Então, isso acontece quando nós temos sucesso e, ao mesmo tempo, como uma bexiga que já esteve cheia e esvaziou, a gente também, nos nossos insucessos, nós nos tornamos ali vazios da mesma forma. Essa é a primeira característica. A segunda dela é que o nosso ego está sempre dolorido, né? Então, assim como um estômago dilatado, diz o nosso autor, ou uma unha inflamada, que foi a analogia que eu trouxe aqui, fica doendo o tempo todo. A gente percebe essa parte do corpo o tempo todo. Então, o ego vive chamando a atenção para si mesmo. E por isso, o tempo inteiro, nós estamos avaliando a maneira como somos tratados pelos outros, né? Não deveria ser assim. Um ego transformado não está buscando seu próprio interesse, como o próprio texto de Coríntios nos afirma sobre o amor, né? Ele ama. E o ego, portanto, por estar doente, ele também
enfermo por conta do pecado, ele também vive atarefado, né? Ele faz de tudo para ser notado. Nessa tentativa de definir a identidade a partir do que os outros pensam de nós, nós vivemos nos comparando às pessoas e, como destacamos ontem, principalmente para ver o quão melhor do que as outras pessoas nós somos. Então, nesse sentido, o nosso ego está sempre trabalhando, porque ele não se satisfaz com aquilo que é bom, essencialmente, mas ele se satisfaz com aquilo que nós temos de melhor do que os outros, né? Ou que temos mais ou menos que os outros, e a gente vive nessa gangorra aí emocional. E por último, o ego é frágil. Como aquela bexiga super inflada, né, que vive a ponto de estourar quando está bem. Da mesma maneira, quando a gente se deprime porque não teve um sucesso, ou porque não foi valorizado pelos outros, a gente acaba se deprimindo, né? Então a gente vive frágil, seja porque estamos com a autoestima muito alta, seja porque estamos com a autoestima lá embaixo, a gente está sempre frágil, né? Murchos, às vezes declarando aos outros e a si mesmo que não valemos nada, ou ao contrário, incomodando, importunando os outros porque achamos que valemos mais do que aqui a Bíblia diz do que valemos, né? Então, o apóstolo Paulo, essa é a nossa doença. Então, o que o apóstolo Paulo vai mostrar é com o próprio exemplo aos Coríntios, isso é uma coisa que sempre vai me chamar muita atenção nas cartas paulinas, é que o único remédio capaz de curar o nosso ego é o efeito que o evangelho produzirá naqueles que buscarem de verdade a sua própria identidade no julgamento que Cristo faz a partir deles, né? Faz de si próprios, né? Então, eu vou falar melhor que enrolei um pouquinho. Então, a cura está no efeito que o evangelho provocará naqueles que têm Cristo como seu substituto. E isso vai alterar a nossa identidade. E o que mais, como eu enfatizei há pouco, me chama muita atenção nos textos paulinos, primeiro, acho que o nível de revelação que ele recebeu para nos escrever, o que chamamos de cartas, né? Cartas pastorais, cartas gerais. O que nós vemos também é que esse fato que me chama a atenção, além da revelação, é o fato de Paulo se colocar como exemplo o tempo todo. Então, essa capacidade que ele tem de se apresentar como um exemplo daquilo que ele está ensinando, né? Isso é uma virtude maravilhosa e é bom a gente saber que ele está se espelhando o tempo todo em Cristo. Então ele bota em prática até esse ensinamento do ser imitador de Cristo. Então, assim, hoje a gente vai olhar para essa visão transformada proposta pelo autor e que nós entendemos que o apóstolo estava alcançando, não de maneira perfeita, mas que tinha alcançado, né? Então, pelo menos essa prática, né? Então, a primeira coisa que a gente pode destacar é que quando o evangelho transformou tudo para o apóstolo Paulo, o ego do apóstolo se desinchou, né? O senso de valor próprio, comenta o nosso autor, a maneira com que ele se considera diante de si, diante dos outros, redefiniram a sua identidade, ou ajustaram a sua identidade, desinflamaram o ego. Mas o texto ainda é mais, o autor ainda é mais específico. Em 1 Coríntios 4, 1, 2, o texto diz assim para a gente: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Então, Paulo tinha uma tarefa de realizar uma obra, né, e uma postura específica, ministro fiel, né, um dispenseiro fiel. Ele tinha que ser um ministro e um dispenseiro fiel, um mordomo fiel, para realizar esse trabalho. É lógico que se ele começa a se basear no que todo mundo fala sobre ele, dificilmente ele conseguiria essa postura segura, né? Então, logo em seguida, ele vai apresentar a chave, porque nós podemos chamar aqui de cura do ego, né? Uma cura dada por Deus. Ele vai dizer: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aqui, esse é o texto básico que a gente vai estar discutindo hoje. Então, o que isso quer dizer, né? Que Paulo não está nem aí para ninguém em qualquer sentido? Claro que não, porque isso seria distorcer toda a teologia paulina. É lógico que ele está tratando os outros como superiores a si mesmo, que foi ele que escreveu o capítulo sobre o amor, né, no capítulo 13 de Coríntios. Então é lógico que não é em qualquer sentido. Mas em que sentido ele não está se importando com a opinião dos outros? Para criar a sua própria identidade, né? Então,
Será que Paulo não avalia suas próprias ações? Ao contrário disso, ele avalia as próprias ações, ele está em paz com a sua consciência e ele sabe que diante de Deus ele já tem um veredito, como a gente vai desenvolver. Então o que Paulo está dizendo é que por avaliar a própria consciência, ele sabe que tem agido como um mordomo fiel. Mais que isso, ainda sabe que não deve nada à sua consciência, nesse sentido, segundo os critérios santos de Deus. Mas, segundo os critérios santos de Deus, ele está aquém de ser considerado justo pelos seus próprios atos. Né? Pelos seus próprios atos, isso é importante. Então, é por atender a esses dois critérios, né, saber que está em paz com a sua consciência, fazendo tudo o que lhe parece certo, e sabendo que diante de Deus ele não alcançaria esse status de justiça sozinho, é que ele não vai depender do juízo dos outros para confirmar a sua identidade, e esta identidade é em Cristo. Então, não é dizer, eu não ligo para o que você pensa de forma alguma. Né? É simplesmente dizer, como o que você pensa também é fruto de um ego inflamado, não fruto da justiça de Deus, eu não vou levar em conta o seu juízo para estabelecer a minha própria identidade. Em suma, tanto faz para Paulo, diz o Tim Keller, tanto faz para Paulo ser julgado pelos coríntios ou por um tribunal humano. Ele vai mais adiante. Paulo nem mesmo julga a si próprio. É como se ele dissesse, não me importam com o que vocês pensam a meu respeito, nem mesmo com a minha opinião a meu respeito. E vemos assim que Paulo conhece a opinião dos coríntios, ou seja, ele sabe o que eles falam, ele sabe a opinião deles a seu respeito, então ele não está alienado, seria um equívoco pensar dessa maneira, mas ele não está buscando definir a sua identidade a partir da opinião dos coríntios. Ele não espera que os coríntios lhe deem um veredicto que ele é alguém. E o mais incrível, como ele sabe que a egotrip é uma grande armadilha, ele tão pouco está buscando a identidade em si próprio, que seria um erro semelhante. A segunda característica que eu queria trazer do apóstolo Paulo é que ele tinha, o próprio Timothy Keller, né? Eu estou falando eu porque sou eu que estou falando, mas o texto está baseado todo em cima do Timothy Keller, com o direito a alguma paráfrase ou alguma conclusão ou algum resumo, mas o mérito é dele. Então Paulo tinha, a segunda característica do apóstolo Paulo, como exemplo, é que ele tinha grande estabilidade, profunda influência e uma incrível confiança. Sobretudo, ele era profundamente confiante que dos pecadores ele era o principal. Às vezes a gente fala isso de uma maneira leviana quase, da boca para fora, mas Paulo, de fato, ele entende qual a posição dele diante do tribunal divino. Então diz o texto, não estamos acostumados a pessoas assim tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais. Geralmente temos os santarrões aí que só confessam aquilo que é oportuno. Né? E Paulo, mesmo assim, se considerando o principal pecador, ainda conseguia ser equilibrado e confiante. Ele não ficava murcho, né, conforme na analogia que fizemos anteriormente. E sabe por que não conseguimos ser assim? Pergunta o Tim Keller. Porque nós, diferente do apóstolo Paulo, julgamos a nós mesmos. E diferente daquele autoexame que a gente faz na hora da ceia, para confiar na nova aliança, a gente se arrasa. A gente começa a olhar somente para os nossos defeitos, julgamos a nós mesmos e é lógico que a nossa identidade vai ficar vacilante. Diferente de nós, Paulo, mesmo consciente de seus pecados, perceba que nós não estamos tirando esse aspecto do pecado, né? Paulo não os conecta a si nem a sua identidade. E aí o Tim Keller vai ter que explicar melhor um pouco isso. Então, ao enxergar um pecado em si próprio, o apóstolo não permite que ele destrua a sua identidade. Ele não faz essa conexão. Da mesma forma, diante de um bom desempenho, o apóstolo não se parabeniza. Entende esse mecanismo que a gente faz? Acertei, estou bem com Deus, errei, estou mal com Deus, acertei, posso falar as coisas, errei, não posso falar as coisas, que não posso ser um ministro fiel. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o juízo de valor não é o que Deus fala ao nosso respeito, mas é o que nós pensamos de nós mesmos. Isso pode nos levar para erros terríveis. É aquele que desvaloriza completamente o pecado e aquele que valoriza tanto o pecado que não consegue ser mais um dispenseiro fiel. Então, Paulo enxerga todo tipo de pecado que tem
todos os tipos de realizações, e são muitas, começamos enfatizando essas realizações, mas ele se recusa a interligá-los à sua pessoa, à sua identidade. Embora o apóstolo se considere o principal dos pecadores, esse fato não impedirá de realizar a obra a qual foi chamado, para a qual foi chamado. Então, o que acontece com a gente, o que acontece com a gente quando paralisa por conta da culpa, de um pecado, não é necessariamente uma contrição. O ideal é que seja. A paralisia não, mas assim, aquela contrição, aquele reconhecimento de que somos falhos, ela é saudável. Mas quando a gente paralisa por causa do pecado já cometido, já arrependido, já confessado diante de Deus, necessariamente não é contrição. É só a expressão de um ego inflamado que acabou de desinchar. A gente murchou. O pecado inflamou. O pecado que inflamou o nosso ego, achando que a nossa boa realização seria mérito nosso também, só nosso, ele desinchou e o pecado foi, como sempre faz, ele vai cobrar a sua cota. Eu te deixei bem achando que você era o cara, agora que você viu que não era o cara, eu vou te arrasar. E a gente fica ali naquele vale, né? Então, a gente estava confiante. E eu, quantas vezes eu já me vi e já ouvi testemunhos da gente dizendo de si próprio, eu tinha certeza que eu ia dar conta, que eu não ia mais pecar naquele negócio. E aí a gente fica profundamente frustrado porque percebe que não deu certo, né? Então, a gente só estava confiante que ia dar certo porque a gente ainda não entendeu quão grave é o fato de sermos pecadores. Ou seja, o juízo que Deus tem sobre nós talvez tenha ficado em segundo plano. A gente achou que estava dando mais ou menos certo, dá um jeitinho. O ego de Paulo, por estar consciente do juízo de Deus a seu respeito, da sua incapacidade, mas também da sua tarefa, não estava vazio, não estava inflado, não estava ocupado, também não estava frágil, estava saciado com a justiça de Deus. Isso quer dizer que o apóstolo está afirmando que alcançou um estágio no qual o ego não chama mais atenção para si. Vou repetir, o apóstolo chegou num estágio no qual o ego dele não é a coisa mais importante da sua história. Ele não se julga, não porque ele seja isento de pecado, como bem disse o texto, mas porque ele já conhece o veredicto. Pecador, justificado. Esse é o veredicto. Então, como ele não está mais voltado para si mesmo, não precisa mais pensar em si mesmo o tempo todo. Ele se desocupa. Então, quando o apóstolo faz algo certo ou errado, ele já não mais relaciona o fato a ele próprio, mas relaciona o mérito ao próprio Senhor, que o comissionou para essa obra e o purificou de todo pecado em Cristo Jesus. O C.S. Lewis, o terceiro aspecto que eu quero evidenciar aqui, C.S. Lewis observa que depois de conversarmos com uma pessoa verdadeiramente humilde, veja como o apóstolo Paulo, quando se tira do centro, quando ele para de pensar no ego dele como sendo a coisa mais importante, ele demonstra verdadeira humildade. E aí um exemplo disso é o que o C.S. Lewis fala sobre pessoas humildes. Ele diz que quando conversamos com uma pessoa que é humilde de verdade, nós não saímos da presença dela pensando, olha que pessoa humilde. Nós pensamos, o quanto essa pessoa se interessou por mim. E nesse ponto, irmãos, a gente precisa ver como a gente ainda é falho, como ainda a coisa ainda está focada em nós, né? Tantas vezes a gente sai e a pessoa fala, oh, essa pessoa tão humilde, né? Quando a gente deveria ter demonstrado que ela era a coisa mais importante daquele momento, não a nossa própria humildade. Isso porque a essência da humildade, resultante do evangelho, não é pensar em mim como se eu não é pensar em mim como se eu fosse mais, nem pensar em mim como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Então, a essência da humildade do evangelho é pensar menos em mim mesmo. E aí, algumas 3 características. A humildade do evangelho mata a necessidade que tem de pensar em mim. Eu não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. A segunda, a humildade do evangelho, baseada no evangelho, significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. As pessoas às vezes estão falando de fato, não estão me dando indiretas, por exemplo, né? Nem estão me elogiando, nem eu devo buscar o elogio o tempo todo. E a humildade do evangelho é o descanso bendito que o autoesquecimento nos oferece. Isso é algo, isso aqui me matou, me quebrou no meio. Que delícia deve ser você esquecer de si próprio e se ocupar só dos outros. Deve ser maravilhoso.
Está aqui o meu veredicto, né? Mas o resultado disso é maravilhoso. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando é criticada. A crítica não acaba com ela, não lhe tira o sono, não a incomoda. Nasce na crítica uma oportunidade genuína de mudança. E o quanto precisamos ainda, pelo menos eu preciso ainda buscar isso. E dá para chegar nesse estágio, irmãos? Essa é a pergunta. Dá para chegar nesse estágio? Como é que a gente fica igual ao apóstolo Paulo? Mas talvez a pergunta anterior seja a primeira que eu fiz no programa. Você gostaria de ser como o apóstolo Paulo e sair do centro da sua história? Então, alguém que você gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, nem tem medo de receber elogios? Alguém que não tem fome de reconhecimento, nem morre de medo de ser reconhecido? Ser aquela pessoa que não fica só imaginando como você faria para marcar um golaço sendo reconhecido por todos, mas vai ficar feliz quando os outros marcarem o golaço no seu lugar. Isso não vai fazer muita diferença. O que importa é que o time ganhe, né? Então, se você disse que sim a essas perguntas, se você deseja ser como o apóstolo Paulo, que deseja ser como Cristo, eis como nós podemos ter um ego transformado, e eu já estou terminando aqui. Primeiro que eu preciso ter finalmente a consciência de que eu preciso parar de lutar sozinho para mudar. Eu não tenho esse poder. Eu preciso entender definitivamente que a santificação, que esse processo de tornar-se cada dia mais santo, ela depende de mim, sim, mas ela não acontecerá sem a ação conjunta do Espírito Santo. É uma obra de cooperação. Eu quero e o Espírito Santo me capacita. Se eu não quiser, a capacidade não virá. Se eu só quiser e Deus não der a capacidade, não serei mais santo. Essa é a primeira solução, primeira cura aí. Segundo, precisamos parar de buscar o nosso veredito definitivo nos outros ou em nós mesmos. A opinião de Deus é a única que interessa. Então, Paulo sabe que o seu julgamento já foi encerrado. E nós também deveremos lembrar disso todos os dias. O processo foi concluído contra nós. E o veredito já saiu. Nós somos culpados, mas a justiça de Cristo nos foi imputada. A justiça que Cristo obteve na cruz foi lançada sobre nós. Esse é o segundo ponto. Eu preciso parar de buscar o veredito em outra coisa que não seja a própria justiça de Cristo imputada sobre a minha vida. Nós precisamos entender que no cristianismo é o veredito de Deus que nos levará ao desempenho, não o contrário. Não é o desempenho que leva ao veredito de Deus. É o veredito de Deus que nos levará ao desempenho. Só por isso podemos ser ministros nessa obra, e todos os crentes são ministros em algum nível. Então, quando a justiça de Cristo nos é imputada, os méritos da obediência de Cristo nos são igualmente imputados. Então, a obediência de Cristo nos foi imputada. Esse é o mérito, a obediência de Cristo. E por isso seremos tratados como obedientes e será possível que tenhamos o desempenho. Quarto e finalmente, como a maioria de nós aqui já é crente, já está na obra de Cristo, né? já é crente na obra de Cristo e já está operando essa obra, diz o Timothy Keller para nós, precisamos reviver o Evangelho em cada vez que oramos. Temos de revivê-lo sempre que vamos à igreja. Temos que reviver o Evangelho a todo um instante e perguntar a nós mesmos, por que estamos no tribunal? Ali não é nosso lugar mais. O julgamento já terminou. E diga a seu ego, portanto, para que essa cura comece a acontecer, o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8. Agora já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Somos, portanto, irmãos, amados filhos de Deus. Essa deve ser a sua identidade. Essa deve ser a construção do seu ego. Começa aí. Somos, hoje, no presente, amados filhos de Deus. Glórias a Jesus por tão grande amor imerecido. E assim, confiantes em Cristo, essa é a minha oração, dependentes da graça de Deus para a nossa santificação, sigamos em frente, continuando nessa obra como mordomos fiéis, buscando no Senhor a nossa identidade. Que Deus receba a honra, a glória e o louvor. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. E a você que chegou até aqui, né, hoje todos, né, que chegaram até aqui, recebam aí o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais, irmãos. Paz.